Maravilha. Então, Êxodo capítulo 26. Uma coisa importante nós lembrarmos aqui é Deus tira o povo do Egito, está levando eles em direção à terra prometida. E Deus então chama esse povo agora, Moisés, para o Monte Sinai, e Deus mostra e revela o seu caráter, e Deus revela agora leis para que o povo possa conviver em sociedade e possa ter um relacionamento com Deus. Esse era o desejo de Deus. Mas Deus então revela a maneira desse procedimento, a maneira que o homem deveria relacionar com ele. Deus mostra então o seu caráter santo, imaculado, e mostra também, a lei foi dada para que a ofensa voltasse, para que o homem reconhecesse que precisava de um mediador, de alguém que cumprisse por ele essa exigência de Deus, porque por si mesmo o homem não conseguiria. É então que Deus institui alguns sacrifícios que deveriam ser feitos para o perdão dos pecados, para a cobertura dos pecados. É isso que está descrito aqui em Êxodo. Existem algumas coisas agora que nós vamos desmembrar, nós vamos aprofundar em Levíticos, ok? No próximo livro, o livro de Levítico, esses materiais e esse procedimento, as ofertas, elas serão detalhadas, ok? Então eu vou dar algumas pinceladas aqui a respeito dos utensílios agora do tabernáculo. Aí eu vou passar a leitura um pouco mais corrida, não vou me ater tanto, porque a gente vai fazer isso em Levítico, que aí vai aprofundar o conhecimento e o procedimento, é mais detalhado, como que o procedimento deveria ser feito e toda a sua interpretação, ok? Mas isso aqui é chave para o entendimento cristão, o entendimento da graça de Deus hoje, ok? Você saber da lei, saber ter o conhecimento de como era o procedimento e das interpretações, o que isso aponta, o que profeticamente isso informava ou informa, isso é importante para você reconhecer a graça de Deus, reconhecer o sacrifício de Cristo Jesus, a maneira que Jesus morreu, tudo que implica, né, essa doação de Jesus vindo à terra, se doando e sendo aquele que redime pecados, ok? Dito isso, Deus fala então para Moisés: Moisés, fala para o povo que é para eles trazerem materiais agora para mim, ofertas, porque eu quero que tu construa uma casa para mim, eu quero que tu construa um tabernáculo, ok? Eu quero que tu construa um lugar para que eu possa habitar, tabernacular com o homem, ok? Então Deus disse para ele, primeiro para o povo, trazerem ofertas. Aí você pergunta, só um pouquinho, o povo era escravo no Egito, sai do Egito, e agora Deus está exigindo para esse povo pobre, não tem nada, eles não têm, agora que vão se estabelecer na Terra Prometida, e Deus está exigindo oferta? Não, mas você deve lembrar que quando eles saíram do Egito, eles desposaram o Egito, que Deus não pede nada que não tenha dado. Deus não vai pedir nada para ninguém que ele já não tenha dado. Isso é um princípio de reconhecimento. Então Deus agora pede o recurso. Olha, tragam ofertas de ouro, tragam linhos, tragam tecidos. Deus diz, olha, tragam prata, tragam bronze. Por quê? Porque tudo aquilo, o recurso que Deus havia dado para o povo, era sim para sobrevivência deles, para manutenção deles, mas não somente isso. Isso era para que eles servissem ao Senhor. Então isso é pedagógico para a nossa vida, porque está falando do nosso povo, está falando da nossa história. Tudo que nós temos, os dons, as habilidades, os recursos, obviamente para nós cuidarmos da nossa casa, nos alimentarmos, mas para cumprirmos o chamado. O nosso chamado é edificarmos a casa de Deus. Você foi chamado para edificar a casa de Deus. Não tem outra coisa que um cristão foi chamado prioritariamente para edificar a casa de Deus. Isso envolve muita coisa, mas é a edificação da casa de Deus.
não é edificação de outra coisa. Tem gente que vai edificar um patrimônio para deixar para o anticristo. Não faz sentido. O glorioso, ele não visita outra coisa na terra, senão a igreja. Então, aquilo que nós devemos edificar é edificar a igreja, e é isso que nós estamos fazendo. Pois bem, aí Deus disse, olha, traga um ouro, né? Vários materiais que quando você percebe... Da próxima vez eu vou ter a mesma pressa que aqui. Nossa. Ok. Deus agora pede para o homem trazer alguns materiais. E esses materiais, cada um tem um símbolo, cada um significa alguma coisa. Porque a casa de Deus não deve ser edificada com qualquer material. Isso aqui é muito importante você saber. A maneira com que cada igreja é edificada. Tem muita gente edificando igreja. Falo para você. Tem muita gente edificando igreja. Hoje chutar uma moita aí, você vai ver uma caixa do Bradesco, você vai ver um caixa do Bradesco, como é que é? Uma Caixa Econômica Federal, uma Assembleia de Deus, São João. uma São João. Por tudo que até canto você vai encontrar igreja. Tem muita gente edificando igreja, né? Hoje tem de tudo para várias formatações, mas não basta edificar, tem que saber com qual material edifica, porque tem material que ele deseja. Tem muita gente que está edificando com madeira palha-e-feno. Igreja que não suporta uma crise de Covid, que encerra as portas. Imagina se uma igreja não passa por uma crise epidêmica de Covid, que as pessoas são tomadas pelo medo e fecham as portas. E aqui eu não estou falando de ser inconsequente, mas também estou falando de não ser tomado pelo medo, né? Imagina, se não sobrevive, isso vai sobreviver ao fogo do glorioso, né? Porque um dia vai ser testado. Então, isso aqui nos define hoje. Falo para você, isso nos define a maneira que nós edificamos a igreja. Então, a proporção, nós queremos, e nós estamos doando a multiplicação, nós vamos multiplicar com essa qualidade, com realidade, com paixão, com profundidade, edificar a casa de Deus. Mas Deus disse, olha, tragam ouro, não é qualquer material, tragam ouro. Por quê? Porque ouro simboliza a natureza de Cristo. Ouro simboliza a glória de Deus. Quando Deus está dizendo, olha, tragam ouro, está dizendo, a casa de Deus, o tabernáculo, ele é edificado com glória. Tragam prata. O que prata representa? A prata representa a obra redentora de Cristo Jesus. A prata representa a obra redentora de Cristo Jesus. Pode ver que Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Lembre-se disso? Então, você vai ver que está apontando esses elementos, uma aponta para a glória, outra aponta para a obra redentora. Depois ele diz os minerais, né, que são pedras preciosas. Então você vai ver que pedra preciosa, como o diamante, por exemplo, o carvão, você vai ver que possuem a mesma composição química. E você vai ver que esses elementos eles suportam uma pressão durante muito tempo, depois de passar pelo fogo. Quando Deus está dizendo, tragam ouro, tragam prata, tragam pedras preciosas, está falando, tragam elementos que não se desfazem facilmente. Isso aponta para o caráter da igreja. Ele quer nos fundamentar para que nós permaneçamos. A igreja deve ser edificada com gente que permanece na fé, que permanece diante da presença de Deus, que permanece em Cristo, né? Não é qualquer vento de doutrina que arranca aquela pessoa daquele lugar, não é qualquer tribulação que arranca aquela pessoa de Cristo, né? Ele diz, olha, bronze, traga um bronze. Bronze vai simbolizar o teste, o julgamento, o juízo de Deus. Você vai ver que o altar aqui do holocausto era feito de bronze, pois era um lugar de julgamento e morte.
Então, um dos itens que a gente já vai ver era o holocausto. Lá no início, lá no átrio, você vai perceber que os animais eram mortos ali no holocausto. Por quê? Porque ali era lugar de juízo. Então, o holocausto era feito do quê? Do bronze. O bronze aponta para o juízo. Bronze aponta para o juízo, a prata aponta para a redenção e o ouro aponta para a glória. Percebe? Os minerais que Deus diz, tragam minerais, as pedras como carvão, como diamante, apontavam para quê? Coisas que permanecem diante do fogo. Não é madeira palifena. Então a obra de Deus é edificada primeiro, né? A gente percebe que ali houve juízo para que nós fôssemos aceitos. Jesus levou sobre si, recaiu sobre ele o juízo de Deus. Foi a obra redentora de Cristo. Prata apresenta essa obra redentora, né? Como eu falei para você, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Fala do caráter substitutivo, a redenção. O ouro aponta para essa glória agora, que é termos a presença diante de nós, é termos a presença, carregarmos a presença. Então, Deus estava dizendo para o povo trazer esses materiais para edificar a sua casa. Isso aponta para a maneira que a casa de Deus, hoje a igreja, deve ser edificada. Eu e você devemos edificar uma igreja que permanece. Eu e você devemos edificar uma igreja em que a glória do Senhor é manifesta. Eu e você devemos edificar, nós somos a igreja, uma igreja que tem consciência da obra redentora de Cristo, consciência que o juízo veio sobre ele, consciência de que a igreja ela é vestida de linho. O linho aponta para atos de justiça. O linho aponta para a justiça de Cristo. Então é uma igreja que ela carrega, né, a consciência da justiça de Cristo. Aí você vai ver, né, o linho, os tecidos, né? Um é azul, por quê? Porque apontava para o céu. O outro, é púrpura. Púrpura simboliza a realeza. Você percebe? É cheio de significados. Está apontando para o caráter da edificação da casa de Deus. Por isso que uma igreja precisa carregar o caráter de realeza. Por isso que uma igreja precisa carregar, precisa ter um entendimento de que o caráter de uma igreja é um caráter celestial. Ele precisa tocar a humanidade com a realidade celestial. A igreja precisa tocar a realidade na terra, a humanidade na terra com um caráter, com uma virtude celestial. Tem aqueles que edificam com fundamentos humanos. Eles edificam com... Vou falar uma coisa para você. Tem muita igreja aí que está sendo edificada com uma boa psicologia, com filosofia. O que eles ensinam, a maneira que eles ensinam, família, casamento, não sei o quê, você vai ver que não aponta para um caráter celestial. Nada que dependa de fé e do Espírito Santo. Não tem poder de Deus, não tem uma transformação genuína. Ok, isso é uma igreja, mas existe formas de edificar. E o glorioso, aqui Deus está dizendo o seguinte: traga os materiais para edificar a minha casa. Então o tabernáculo era um lugar que Deus iria encontrar o homem, era um lugar que Deus queria relacionar com esse homem, ok? Aí você vai ver que os móveis eram feitos com madeira de acácia. A gente falou isso ontem, né? Que aponta para a natureza humana de Cristo, né? O azeite, o que simbolizava o azeite para ser colocado lá no candelabro? O Espírito Santo. Então a obra de Deus não pode ser edificada se não tiver a igreja, né, cheia do Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo. Você vai ver que depois ele diz: olha, tragam especiarias, né, tragam perfumes. Por quê? Porque isso aponta para o aroma de Cristo. Você chega na vida da igreja, ela tem um aroma de Cristo. Uma igreja precisa ser edificada, né, com perfume, o bom perfume de Cristo. Sabe, você chega em algumas comunhões, você é inundado, seja no culto, mas não é só um caráter emocional, não é um caráter emocionante, vamos dizer assim. Você chega, você percebe algo, é uma atmosfera, é um perfume, é uma glória.
né? O incenso, né? Algo que agrada o Senhor. Portanto, Deus pediu vários, né, ofertas, disse, olha, tragam essas ofertas, podem ser de peles de cabra, tá? Porque cabra, pessoal, mas ovelha, sim, ovelha é o caráter santo e puro, mas cabra aponta para o caráter pecador. Então a igreja é cheia de pele de cabra, mas que encontraram redenção no sangue de Cristo. Você percebe? É cheio de... mas tem pele de cabra aí. Sim, tem ex-pecadores aqui. A gente está lembrando que ele se fez pecado no nosso lugar. A pele de carneiro, tingida de vermelho. A pele de carneiro aponta para o quê? Redenção. Cristo, né? Através do seu derramamento de sangue, nos perdoou. Então, você percebe que essa é a maneira de edificar a casa de Deus. Isso aponta para mim e para a sua vida. Não basta nós sermos cristãos de qualquer maneira. É por isso que bem-aventurado é você que encontra um lugar comprometido com a sua realidade espiritual. Bem-aventurado é você que encontra um lugar que prega o evangelho, sabe? Um evangelho genuíno, que constrói você e aprofunda você na sua fé, na dependência de Cristo, com a clareza, com a revelação de Cristo. Bem-aventurado é você que é instruído a permanecer na fé, não ser levado por qualquer vento de doutrina, não ser levado por qualquer resistência, seja espiritual, seja uma indisposição relacional, porque isso aponta para a maneira que a igreja é edificada. Isso aponta para o caráter do cristão. Por isso que você está sendo forjado em Cristo. Que o material que você, a estirpe, o material que você não é madeira palifeno. Se você pode se apropriar disso, você não é madeira palifeno. Ao menos você não deve ser madeira palifeno. Você deve ser ouro, prata e pedras preciosas. Pedras preciosas, diamante, carvão, aponta para aquilo que permanece diante do fogo. Quando passa o fogo, a sua fé não desfalece, você é aquele que permanece. Sabe, lembra que você é uma pedra preciosa. Existem coisas que é o fogo da aflição, é o fogo da pressão, é a pressão. Mas isso vai renovar, vai evidenciar qual é o seu caráter, a sua natureza. A sua natureza não é uma natureza que se desfaz diante de uma pressão. Pelo contrário, é aquele que é purificado diante dela. Você é burilado, você é forjado na pressão e o seu valor aumenta. Amém? Lindo, né? Esses são os materiais da edificação da casa de Deus. Pois bem, então agora eu vou conduzir aqui a leitura um pouco mais, tocar um pouquinho mais, porque a gente vai retomar esses elementos e a gente vai retomar ali em Levíticos, ok? Pois bem, então Deus disse para fazer a primeira coisa nessa casa que ele desejou fazer, que é o tabernáculo. Mas a primeira coisa que ele disse para fazer fora a arca, porque não tem, o tabernáculo aponta para a igreja. O tabernáculo é a igreja. Mas a primeira coisa é a arca. Ele disse: faça a arca. Por quê? Porque não tem como edificar a igreja sem a presença de Deus. A arca aponta para a presença de Deus, cheia de glória. Então falamos ontem sobre várias interpretações e significados dos elementos aqui. Mas isso é importante você carregar esse entendimento. Não tem como edificar a igreja se não tiver a presença de Deus. Sabe o que nós precisamos? Aleluia. E semana que vem, segunda a sexta-feira, nós estaremos orando todas as noites no nosso prédio aqui, às 8 horas da noite. Já se programe. Segunda-feira que vem estamos iniciando. Ao menos uma semana por mês nós nos encontraremos às 8 às 9 da noite no nosso prédio durante todo o ano. Porque uma igreja, a gente está avançando, né? Mas
nós precisamos mergulhar na presença de Deus. Tem crescimento, tem multiplicação, tem transformação. Às vezes tem muita conversa e pouco oração. É óbvio que tem redenção na mesa, né, no compartilhamento, claro que sim. Mas a gente tem que entender que o que a gente edifica é espiritual. Você precisa entender que a sua vida é espiritual. Você precisa tocar os céus. Você precisa tocar nas dimensões celestiais por meio da oração. E nós somos uma igreja. Estamos crescendo nesse entendimento. E nós vamos experimentar muito poder do alto. Nós vamos experimentar de transformação. Nós vamos experimentar da glória de Deus e mergulhar. Nós seremos aqueles que são rápidos em tocar, em perceberem a glória de Deus. Segunda-feira, 8 horas da noite, nós estamos iniciando. Primeiro aqui no Alfa, né? No primeiro mês do ano, nós já estaremos juntos orando. A igreja que ora. E venha com uma disposição para orar, assim, orar como um leão, né? Tem a oração do gato você faz em casa, mas aqui faz a do leão. Só resmungando. Não, nós vamos tocar os céus, nós vamos rasgar os céus. Amém? Então, primeira coisa é a arca, né, que aponta para a presença. E depois a mesa. A mesa fala do lugar de comunhão. Se percebe, né, que Deus chamou o povo e quando eles do Egito, e quando eles saem, Deus deu maná. Maná tem em qualquer lugar, caía em muitos lugares o maná. Não era um lugar específico, mas sabe que a mesa só no tabernáculo. Maná tem em todo lugar, mas o lugar da mesa dos filhos, só na igreja. Tem gente, não, mas ele acha ainda, ele é do deserto ainda, ele não é do relacionamento com Deus, ele só quer o maná, ele só quer uma palavra, ele diz o seguinte, alguém me entrega uma palavra, né? Eles gostam de pegar o versículozinho aquele, né? Uma bem-aventurança, fazer uma palavrinha, né? Mas a mesa dos pães é dentro do tabernáculo, ok? Por quê? Porque fala sobre um lugar de comunhão. A mesa estava diante. A mesa, eu mandei uma foto aí para você no grupo. Não sei se você viu aí, mas mandei uma foto para você. Eu mandei uma foto para você. E a mesa, você vai ver, né, que a mesa, ela fica ali diante, né, dentro do tabernáculo, ela fica no lugar santo, né? Ou seja, um lugar antes, de onde estava a arca. Isso aponta que a comunhão, a mesa da comunhão, a mesa do pão que é Cristo, está diante da presença de Deus. A nossa comunhão, ela está diante da presença de Deus. Então, o que a gente faz quando a gente reúne não é natural, né? Nós estamos diante da presença de Deus. Pois bem, a arca, a mesa e o candelabro, né? O candelabro também está diante da presença de Deus. O candelabro deveria ser feito de madeira o candelabro feito de ouro batido, né? E com botões, com desenho de flores, né, que apontava depois lá para o Éden, né? E aí chegamos então aqui, agora nas cortinas do tabernáculo. Cortina do tabernáculo. Vou projetar aqui para você. Agora colocar aqui para você na tela. Só para você conseguir acompanhar melhor. Aqui. Aí, ok? Aqui está o tabernáculo, então. Então, ampliar um pouco aqui, deixa eu ver aqui. Aí. Olha só. Aqui, então. Aqui era... Você precisa saber que o tabernáculo aqui é dividido em
átrio, o lugar santo, esse aqui é o lugar santo, onde ficava mesa, candelabro, e aqui atrás da cortina ficava a arca, então. Esse lugar aqui é o Santo dos Santos, certo? Esse lugar aqui é o Santo dos Santos, onde ficava a arca, a presença. Nesse lugar aqui, somente o sacerdote poderia acessar o lugar santo, onde estava a mesa, o candelabro, e o Santo dos Santos, só o sacerdote podia entrar. O povo, o máximo que eles podiam frequentar era o átrio. Depois eu coloco outra imagem que pegue o átrio, né, que era fora, né, onde as pessoas levavam ali a sua oferta, o seu cordeiro para ser sacrificado, tá? Então Deus disse aqui, Deus estava dizendo para Moisés, Moisés, eu quero ter uma casa, eu quero ter um lugar para que eu possa ter a minha presença em meio a vocês. Era esse o desejo de Deus. Então, pedagogicamente e falando, simbolicamente falando, Deus desejava habitar entre o homem. Mas pelo caráter caído, a natureza caída, Deus não podia habitar dentro do homem. Então ele queria habitar entre o homem. Mas o desejo sempre foi habitar dentro. A partir de Cristo Jesus, o Espírito agora pode habitar dentro. Então tudo que aponta aqui, aponta para a igreja. É Deus querendo tabernacular, ou seja, o tabernáculo aponta para a igreja. E esses elementos todos apontam para aquilo que a igreja, a maneira que a igreja é edificada. E essa igreja agora, ela é composta por pessoas que carregam a presença. Diferente do que era no Velho Testamento, nesse momento aqui, quem tinha acesso à mesa, por exemplo, da comunhão, era só o sacerdote. Mas agora, no Apocalipse, João diz que nós fomos feitos uma nação de reis e sacerdotes. Agora eu e você podemos ter comunhão. Comunhão por meio do quê? Da igreja, do tabernáculo, e aqui o candelabro, né? Apontando aí para a unção. Fogo do Espírito, diante da presença de Deus. Amém? Então, aqui está a foto do tabernáculo, e aí aqui, obviamente, agora nós vamos ler sobre os panos, né, as cortinas e os tecidos que eram, que Deus disse para fazer e montar esse tabernáculo, ok? Cada material tem um significado aqui, ok? Estou me atentando a explicar bastante este contexto aqui, esses elementos aqui, porque isso aqui é chave na vida cristã, ok? Pois bem, capítulo 26. Faça o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino. 10 cortinas de linho fino, trançado e de fios de tecido azul. Lembra que eu falei? Aponta para o céu, caráter celestial, púrpura, realeza, escarlate, né, ou vermelho, que aponta para a obra redentora e o perdão, ok? Então você pode ir anotando aí à medida que eu vou falando. Com querubins bordados por artesãos habilidosos. Todas as cortinas terão a mesma medida, 28 côvados de comprimento por 4 côvados de largura. Prenda 5 dessas cortinas umas às outras e faça o mesmo com as outras 5. Faça laçadas de tecido azul ao longo da borda da cortina na extremidade do primeiro conjunto de cortinas. O mesmo será feito na borda da cortina que fica na extremidade do outro conjunto. Só um parênteses aqui. Agora vai descrever aqui, Levítico também, vai descrever medidas, proporções, tamanhos, comprimento, largura, altura, maneira, procedimento, ok? Então você vai ver aqui uma descrição muito detalhada. Aí você pode, eu sei que é a nossa tendência, né, acharmos até muito categórico isso aqui, procedimento, até mesmo chato, mas na verdade isso mostra o quanto Deus é detalhista, quanto aquilo que Ele faz é cheio de detalhe.
Deus é um Deus de detalhes, Deus é um Deus que trata as coisas nos detalhes. Sejamos eu e você encontrados tão sensíveis, tão cuidadosos, que a maneira que nós tratamos, desenvolvemos a nossa vida, nos atentamos aos detalhes, porque Deus é um Deus de detalhes. Que nada passa despercebido, e tudo é para exaltar a sua glória e o seu nome, ok? Então, aqui são os procedimentos, a maneira que eles deveriam construir. Faça também 50 colchetes de ouro, com os quais se prenderão as cortinas umas à outra, para que o tabernáculo forme um todo. Então aqui, esses colchetes de ouro, é ilhós, né? Se fala, né? Se coloca, né, ilhós em tecidos, né? Então é isso aqui. Faça também 50 colchetes de ouro, ou como se fossem os ilhós, né? Com os quais prenderão as cortinas uma à outra, para que o tabernáculo forme um todo. Faça 11 cortinas de pelos de cabra. Então a cabra apontando aqui para o caráter sofredor de Cristo, né? Como tenda para cobrir o tabernáculo. Faça 11 cortinas de pelos de cabra como tenda para cobrir o tabernáculo. Então a casa, a igreja, ela é coberta pela consciência que nós temos no caráter sofredor de Cristo, que Ele foi o sacrifício no nosso lugar, né? Sacrificado em nosso lugar. As 11 cortinas terão a mesma medida, 30 côvados de comprimento por 4 côvados de largura. Prenda as 5 cortinas a um conjunto e as outras 6 a outro conjunto. Dobre em 2 partes a 6ª cortina na frente da tenda. Faça 50 laçadas ao longo da borda da última cortina do primeiro conjunto e também ao longo da borda da cortina do outro conjunto. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze e ponha-os nas laçadas para unir a tenda, formando um todo. Quanto à sobra no comprimento das cortinas da tenda, a meia cortina que sobrar será pendurada na parte de trás do tabernáculo. As 10 cortinas internas serão de um côvado, mais compridas de cada lado, e o que sobrar será pendurado nos 2 lados do tabernáculo para cobri-lo. Faça também para a tenda uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho. Olha aí, peles de carneiro tingidas de vermelho, apontando para a redenção, né? E por cima dessas, uma cobertura de couro fino. Faça armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação terá 10 côvados de comprimento por 1,5 côvado de largura. Eu vou trocar só a versão aqui, só para dar uma medida em metros aqui. Faça a cobertura para a tenda com 11 pedaços de pano feitos de pelos de cabra. Os pedaços deverão ter o mesmo tamanho, medindo 13,30 metros de comprimento por 1,80 metro de largura. Costure 5 pedaços uns nos outros, formando uma peça, e outros 6, formando outra peça, ficando o 6º pedaço dobrado na parte da frente da tenda. Ponha 50 laçadas na beirada do último pedaço da primeira peça e 50 laçadas na beirada da outra peça. Faça também 50 prendedores de bronze e parte esses prendedores nas laçadas, juntando assim as 2 peças, uma com a outra, para que formem uma cobertura só. A metade da cortina que sobrar ficará pendurada na parte de trás da tenda. Os 45 centímetros que sobrarem de cada lado do comprimento das cortinas ficarão de um lado e do outro para cobrir a tenda. Faça mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, e em cima desta coloque outra cobertura feita de peles finas. Faça também armações de madeira de acácia para a tenda. Cada uma das armações terá 4,45 metros de comprimento por 67 centímetros de largura. Cada armação terá 2 encaixes para juntar uma à outra. Você fará isso com todas as armações da tenda. Faça 20 armações para o lado sul e ponha debaixo dessas 20 armações 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação, para firmarem os seus 2 encaixes. Faça também 20 armações para o lado norte e 40 bases de prata, 2 para cada armação. Para o lado de trás da tenda, o lado oeste, você fará 6 armações e mais 2 armações para os cantos da tenda. Essas armações dos cantos deverão ser juntadas na base, formando uma só peça, até que a primeira argola, que fica na parte de cima. As 2 armações que formam os 2 cantos deverão ser colocadas desse jeito. Portanto, haverá 8 armações com as suas 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 15 travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado da tenda, 5 para as armações de outro lado, e 5 para as armações do lado oeste da parte de trás. A travessa do centro passará a meia altura
entre as armações de um lado da tenda até o outro. Revista de ouro essas armações e ponha nelas argolas de ouro, por onde passarão os cabos, que também deverão ser revestidos de ouro. Arme a tenda de acordo com o modelo que eu lhes mostrei no monte. Faça uma cortina de tecido feito de linho fino e os fios de lã azul, púrpura e vermelha e bordada com figuras de querubins. Pendure essa cortina em 4 postes de madeira de acácia revestidos de ouro, que terão prendedores de ouro e serão fixados em 4 bases de prata. Pendure a cortina debaixo dos prendedores e atrás da cortina põe a arca da aliança. Percebe aqui, ó. Pendure a cortina debaixo dos prendedores e atrás da cortina ponha a arca da aliança. Vou aqui mais uma vez para você. Olha aí, ó. Aqui, essa cortina, está descrevendo essa cortina aqui, ó. Ok? Essa cortina aqui, que deveria ter pendurada. E aí, a Arca da Aliança deveria ficar atrás dela, tá? Então, aqui se chamava o véu, né? Esse aqui era o véu. Ok? Então, tá vendo, você tá percebendo aqui, ó, os tecido escarlate, uma cobertura de couro, ok? Então, são todos esses materiais, esses tecidos aqui que o tabernáculo deveria ser construídos. E aqui, ó, as madeiras de acácia, as travessas, né, para segurar os tecidos, apontando então para a obra caráter humano, né, de Cristo Jesus também. Pois bem, a cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Ponha a tampa da Arca da Aliança no lugar santíssimo. Fora do lugar santíssimo, ponha a mesa no lado norte da tenda e coloque o candelabro no lado sul. Vou colocar mais uma vez aqui, deixar aqui do lado. E aí a gente vai... Ah, daí não aparece, né? Deixa eu ver aqui. Para a entrada fora do lugar santíssimo, ponha a mesa no lado norte e coloque o candelabro no lado sul. Aqui o candelabro. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de 2 fios de lã azul, púrpura e vermelha, enfeitada com bordados. Aqui os bordados, aqui o tecido. Para segurar essa cortina, faça 5 postes, os postes, de madeira de acácia revestidos de ouro. E faça 5 bases de bronze para os postes. Aqui embaixo bronze, aqui acácia revestida de ouro. Ok? 27. O Senhor disse a Moisés: faça um altar de madeira de acácia. Ele será quadrado, medindo 2 metros e 20 de comprimento, por 2 metros e 20 de largura e 1 metro e 30 de altura. Nos 4 cantos ponha 4 pontas que formarão uma só peça com um altar que deverá ser revestido de bronze. Faça vasilhas para recolher a gordura e faça as cinzas e faça as pás, bacias, garfos e braseiros. Todas essas peças deverão ser feitas de bronze. Aqui agora está falando do altar, o altar do holocausto, ok? Quero abrir aqui para você.
Aí. O Senhor disse a Moisés: faça um altar de madeira de acácia. Ele será quadrado, medindo 2,20 metros de comprimento por 2,20 metros de largura e 1,30 metro de altura. Nos 4 cantos ponha 4 pontas, que formarão uma só peça com o altar, que deverá ser revestido de bronze. Faça vasilhas para recolher a gordura e as cinzas e as pás, bacias, garfos, braseiros. Todas essas peças serão feitas de bronze, que você está percebendo, ó, aqui é onde, então, os animais eram mortos, sacrificados, aqui era oferta, o sacrifício, né? O altar, o holocausto. Faça vasilhas para recolher a gordura e as cinzas, e faça pás, bacias, garfos, braseiros, todas essas peças serão feitas de bronze. Faça também uma grelha de bronze, em forma de rede, e nos seus cantos ponha 4 argolas de bronze. Coloque essas argolas debaixo da beirada do altar, de madeira, que a grelha chegue até a metade da altura do altar. Para carregar o altar, faça cabos de madeira de acácia e revista-o de bronze. Ó, perceba aqui. Então, as hastes aqui, as argolas. Esses cabos deverão ser enfiados nas argolas, de um lado e do outro do altar, quando este estiver de ser carregado. Esse altar, feito de madeira, será oco, de acordo com o modelo que eu lhes mostrei no monte. Ok? Então, aqui está o altar do holocausto, ok? E os utensílios também. Faça para a tenda sagrada um pátio cercado de cortinas de linho fino. No lado sul, as cortinas deverão ter 44 metros de comprimento. Elas serão sustentadas por 20 postes e 20 bases feitos de bronze. Os ganchos dos postes e os suportes das cortinas serão de prata. Faça a tenda sagrada um pátio cercado de cortinas de linho fino. No lado sul, as cortinas deverão ter 44 metros de comprimento. Elas serão sustentadas por 20 postes e 20 bases feitos de bronze. Os ganchos dos postes e os suportes das cortinas serão de prata. Faça a mesma coisa no lado norte do pátio. O pátio deverá ter 22 metros de largura. Portanto, nos lados oeste e leste, as cortinas deverão ter 22 metros de comprimento. Para sustentar as cortinas, haverá 10 postes e 10 bases. Novamente quero trazer aqui para você. Ok, novamente está aqui. Então a parte externa aqui, ó, você consegue ver? Aqui é o limite. Olha lá, o povo ficava lá fora, né? E aqui então o local em que o tabernáculo ficaria. Então aqui é o limite, né? O pátio da presença, né? Então, faça a mesma coisa no lado norte do pátio. O pátio terá 22 metros de largura, que é a largura do pátio. Portanto, nos lados oeste e leste, as cortinas deverão ter 22 metros de comprimento. Para sustentar as cortinas, haverá 10 postes e 10 bases. Cada lado da entrada terá cortinas de 6,60 metros de comprimento, com 3 postes e 3 bases. Na entrada do pátio haverá uma cortina de 8,80 metros de comprimento. Faça essa cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e enfeitada com bordados. A cortina será sustentada por 4 postes e 4 bases. Todos os postes em volta no pátio deverão ser unidos por suporte de prata. Os seus ganchos serão de prata, suas bases serão de bronze. O pátio terá 44 metros de comprimento por 22 de largura. A altura das cortinas será de 2,20 metros. As cortinas serão de linho fino e as bases de bronze. Todos os objetos usados no serviço da tenda, as estacas da tenda e as estacas do pátio serão de bronze. Agora fala sobre os elementos aqui dentro, ok? Os elementos para serem usados nas ofertas e nos procedimentos sacerdotais. Moisés, mande que os israelitas lhe tragam o melhor azeite para o candelabro, a fim de que ele possa ser aceso todas as tardes. Arão e os seus filhos colocaram um candelabro na tenda da minha presença, do lado de fora da cortina que está na frente da Arca da Aliança. Aqui, ó. Do lado de fora da cortina que está na frente do altar da aliança.
da Arca da Aliança. O azeite ficará ali queimando na minha presença, desde a tarde até de manhã. Essa ordem deverá ser obedecida para sempre pelos israelitas e pelos seus descendentes. Capítulo 28. O Senhor disse a Moisés: mande chamar o seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Separe-os do povo de Israel para que me sirvam como sacerdotes. Então perceba que agora Deus elege, aqui Arão já era sacerdote, mas agora elege também a família, os filhos de Arão, como sacerdotes, para eles ajudar nos procedimentos desse tabernáculo, ok? Então são aqueles que são separados com exclusividade para o serviço na casa de Deus, da edificação da casa de Deus. Mande chamar o seu irmão Arão e os filhos dele. Faça roupas de sacerdote para o seu irmão, a fim de darem a ele dignidade e beleza. Faça roupas de sacerdote para o seu irmão, a fim de darem dignidade e beleza. Chame todas as pessoas a quem eu dei habilidade e mande que façam as roupas de Arão, para que ele seja consagrado como meu sacerdote. Mande que façam um peitoral, um manto sacerdotal, uma sobrepeliz, uma sobrepele, né? Uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Essas pessoas farão roupas de sacerdote para o seu irmão Arão e os filhos dele, a fim de que eles me sirvam como sacerdotes. Esses artesãos deverão usar fios de lã azul, púrpura e vermelha, fios de ouro e linho fino. Os artesãos farão um manto sacerdotal de fios de lã azul, púrpura, vermelha, de linho fino e de fios de ouro, e os enfeitarão com bordados. Nas duas pontas do manto haverá duas alças que deverão ser presas nos dois lados do manto. O cinto que passará pela cintura do manto para prendê-lo será feito dos mesmos materiais do manto, formando ele uma só peça. Pegue 2 pedras de ágata e grave nelas os nomes dos filhos de Jacó. 6 nomes numa pedra e 6 nomes na outra, por ordem de idade. Escolha um bom ourives para gravar nas 2 pedras os nomes dos filhos de Jacó e para montar as pedras em engastes de ouro. Coloque essas 2 pedras nas alças do manto sacerdotal para apresentarem as 12 tribos do povo de Israel. Assim, Arão levará nos ombros estes nomes para que eu, o Senhor, sempre lembre do meu povo. Faça 2 engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro entrelaçadas em forma de cordão, que você prenderá nos engastes. Faça um peitoral que o grande sacerdote ou o sumo sacerdote usará para descobrir a vontade de Deus. Como o manto sacerdotal, o peitoral também será feito de fios de lã azul, púrpura e vermelha e de linho fino enfeitado com bordados. O peitoral será quadrado e dobrado em 2. Terá 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Coloque nele 4 carreiras de pedras preciosas. Na primeira carreira ponha um rubi, um topázio e uma granada. Na segunda carreira ponha uma esmeralda, uma safira e um diamante. Vou colocar aqui para você. Pronto, está aí. Aqui então as vestes agora do sumo sacerdote. Então é esse peitoral aqui agora. Aqui é o peitoral. Primeiro está falando das vestes, agora está falando o sacerdote, ele deverá... Ó, está vendo as pedras aqui, ó? De ônix que deveria ter o nome das tribos aqui, ok? E agora o peitoral aqui. Então, o peitoral que o grande sacerdote usará para descobrir a vontade de Deus como manto sacerdotal, o peitoral também será feito de fios de lã azul, púrpura, vermelha. Ó, tá percebendo aqui? Azul, púrpura e vermelha. E de linho fino enfeitado com bordados. O peitoral será quadrado e dobrado em 2.
terá 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Quadrado, peitoral, palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Coloque nele 4 carreiras de pedras. 1, 2, 3, 4. Na primeira carreira, põe um rubi, um topázio e uma granada. Na segunda carreira, põe uma esmeralda, uma safira e um diamante. Na terceira carreira, terá uma turquesa, uma ágata e uma ametista. Na quarta carreira, terá um berilo, um ônix e um jaspe. As pedras deverão ser montadas em engastes de ouro. Você está percebendo aqui, ó? Engastes de ouro, ok? Em cada uma dessas 12 pedras será gravado o nome de um dos filhos de Jacó para representar as 12 tribos de Israel. Com fios de ouro puro trançados, faça cordões para o peitoral. Faça também 2 argolas de ouro e as prenda nas pontas da parte de cima do peitoral. Aqui as argolas de ouro presas na parte de cima do peitoral. Faça também 2 argolas de ouro e as prenda nas pontas da parte de cima do peitoral. Passe os 2 cordões de ouro nas 2 argolas e prenda nas 2 pontas dos cordões dos 2 engastes de ouro do peitoral, que serão presos nas 2 alças do manto, na parte da frente. Faça outras 2 argolas de ouro que serão presas nas 2 pontas debaixo do peitoral, na borda do lado de dentro do manto. Faça ainda mais 2 argolas de ouro e prenda nas pontas das 2 alças do manto embaixo, na frente dele, perto da costura e em cima do cinto. Com um cordão azul, prenda as argolas no peitoral, nas argolas do manto, para que o peitoral fique preso acima do cinto e não se solte. Quando entrar no lugar santo, Arão usará esse peitoral, gravado com os nomes das tribos do povo de Israel, para que eu, o Senhor, sempre lembre do meu povo. Aleluia, aleluia. Ponha o Urim, perceba aqui na imagem, o Urim e o Tumim. Põe o Urim e o Tumim no peitoral, para que estejam em cima do coração de Arão, quando ele estiver na minha presença. Nessas ocasiões, Arão deverá usar o peitoral para que ele possa saber que eu quero que o povo de Israel faça. Ou seja, sempre que o sacerdote entrasse lá no lugar santo, no santíssimo lugar, melhor, no Santo dos Santos, onde estava a arca, a presença, deveria entrar com essa indumentária aqui, com essa roupa aqui, tudo apontando, tudo tendo um significado. E Deus, então, mostrando, revelando que era a maneira que o sacerdote deveria se apresentar e era carregado, então, de significado. Era Deus lembrando do compromisso da aliança que ele tinha com o seu povo. Então, sempre que o sacerdote chegasse diante da presença, era uma vez que o povo não podia fazer essa oração, somente o sacerdote, então Deus lembrava da aliança que havia feito com a tribo de Israel, com os filhos de Jacó, ok? As outras roupas dos sacerdotes aqui, a sobrepele, roupa que vai por cima do manto sacerdotal, será tecida inteiramente de fios de lã azul. Perceba aqui, a túnica azul. Nela haverá uma abertura para passar a cabeça. Essa abertura será rematada com uma tira de malha para que não se rasgue. Em volta de toda a barra, coloque aplicações em forma de romãs feitas de lã azul, púrpura e vermelha. Entre uma romã e outra, ponha sininhos de ouro. Arão, você está percebendo aqui, romã, aqui embaixo, romã e sininhos de ouro, ok? Arão deverá usar essa sobrepele quando estiver servindo como sacerdote, tanto quando estiver na minha presença no lugar santo, como quando sair dele. Nessas ocasiões, o som do sininho será ouvido, e Arão não será morto. Faça também uma placa de ouro puro, e grave nela a seguinte frase: separado para o Senhor. Aleluia! Lindo, né? Separado para o Senhor. Hoje você já carrega isso porque você foi revestido de Cristo. Você é separado, é exclusividade. Sabe que teve um tempo que uma das camisetas das seleções brasileiras estava escrito atrás, né? Nascido para jogar futebol. E você... Isso aí é só imitação. Já foi imitação aqui das vestes sacerdotais. Você é separado para o Senhor.
exclusividade. Você é propriedade exclusiva de Cristo. Amém? Amarre essa placa na frente da mitra, com um cordão. Aqui é a mitra, olha aqui, ó. Ok? Aqui é a mitra, aqui em cima. Amarre essa placa na frente da mitra com um cordão de lã azul. Arão deverá usá-la na testa para que eu, o Senhor, aceite todas as ofertas que os israelitas me trouxerem e para que eles não sejam culpados se cometerem algum erro ao oferecê-las a mim. Você tecerá para o sacerdote uma túnica de linho fino. Olha aí a túnica branca, de linho fino. E um cinto bordado. Sabe de uma coisa? Por que era de linho fino? Primeiro que aponta para a justiça, mas também é porque o linho é para que haja transpiração, que o sacerdote não podia transpirar na presença de Deus. O sacerdote não podia suar na presença de Deus. Por isso que as vestes eram de linho, ok? Isso aponta para o caráter de Deus, caráter santo de Deus, em que isso aponta também para a obra redentora de Cristo, que nela não tem esforço humano. O suor é resultado do esforço humano. O sacerdote não podia suar na presença, porque lá o sacrifício, o esforço era somente de Cristo. Hoje, você está coberto de vestes de linho fino. Isso está dizendo que você está diante de Deus, mas o que é aceito não é a sua obra nem o seu esforço. Isso tudo tem a ver com o sacrifício de Cristo. Quem suou sangue foi Cristo. Você agora está coberto de linho fino, que aponta para o descanso. Você diante da presença não tem nada de esforço seu, só tem descanso, porque o esforço foi dele. A obra, o sacrifício foi dele. Amém? Lindo, né? Você tecerá para o sacerdote uma túnica de linho fino e uma mitra de linho fino e um cinto bordado. Para os filhos de Arão, faça túnicas, cintos e mitras, a fim de que de lhes darem dignidade e beleza. Com essas roupas vista o seu irmão Arão e os filhos dele. Depois consagre-os e dedique-os, derramando azeite na cabeça deles, para que me sirvam como sacerdotes. Faça calções de linho para cobrir a nudez deles, calções que vão da cintura até as coxas. Arão e os seus filhos deverão usá-los sempre que entrarem na tenda da minha presença, ou quando chegarem perto do altar para me servirem como sacerdotes no lugar santo. Deste modo, eles não se arriscarão a morrer por mostrarem a sua nudez. Arão e os seus descendentes obedecerão a essa ordem para sempre. Amém? Êxodo 29. O Senhor disse a Moisés: a fim de separar Arão e os seus filhos como sacerdotes para o meu serviço, faça o seguinte: pegue um touro novo e 2 carneiros sem defeito. Pegue farinha de trigo e faça alguns pães com azeite e outros sem azeite, todos sem fermento. Mais uma vez, eu estou passando aqui, corrida a leitura aqui. Isso aqui é cheio de significados, tá? É simbólico aqui. Então, para sermos aceitos, agora para sermos separados para o serviço da casa de Deus, da obra de Deus, é necessário ser ungido. Então, existia aqui um procedimento, um sacrifício exclusivo para serem aceitos a obra de Deus. Ok? Isso aqui foi tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, aqui a separação exclusiva para o ministério da palavra foi feita através da imposição de mãos, ok? A oração e o derramamento aqui do azeite, do óleo da unção, ok? São procedimentos, tanto no Velho Testamento e no Novo Testamento também teve, né? Mas agora de forma simbólica, porque a obra, né, o sacrifício, não precisa mais, foi feito só no Velho Testamento. Então, verso 3 diz: ponha tudo isso numa cesta e ofereça a mim quando você fizer o sacrifício do touro novo e dos 2 carneiros. Traga Arão e os filhos dele para a entrada da tenda da minha presença e mande que eles se lavem. Depois vistarão com suas roupas de sacerdote, isto é, a túnica, o manto sacerdotal e a sobrepele, o peitoral e o cinto que passa pela cintura do manto. Ponha nele a mitra e amarre nele a placa sagrada, que estão gravadas as palavras: separado para o Senhor. Separado para o Senhor.
Em seguida, ponha na cabeça dele o azeite de ungir. Traga os filhos de Arão e vista as túnicas neles. Ponha faixas em volta da sua cintura e a mitra na sua cabeça. É assim que você consagrará Arão e os seus filhos. Ele e os seus descendentes deverão me servir para sempre como sacerdotes. Ele e os seus descendentes deverão me servir para sempre. Isso é linhagem profética. Traga também o touro novo para a frente da tenda da minha presença, e Arão e seus filhos porão as mãos na cabeça dele. Mate o touro ali na minha presença, na entrada da tenda. Espera aí. Traga também o touro novo para a frente da tenda da minha presença. Espera aí. Então é lá no altar do holocausto. Lembra? Aqui está. Lembra a tenda? Lá para frente da tenda da presença. Por quê? Porque lá era feito o sacrifício. Mas olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui, o procedimento. E Arão e os seus filhos porão as mãos na cabeça do animal. Por quê? Isso apresentava aqui a substituição. Trazia o animal, o cordeiro, para ser sacrificado. E agora, a imposição de mãos aqui estava falando uma transferência. Os pecados dos filhos de Arão estavam sendo transferidos para o cordeiro. E a pureza desse cordeiro estava sendo transferida para Arão, para os filhos de Arão. Isso foi o que aconteceu na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário houve uma substituição. Os nossos pecados foram sobre Cristo. E a justiça dele recaiu sobre nós. Amém. Traga também o touro novo para a frente da tenda, e Arão e seus filhos porão as mãos na cabeça dele. Mate o touro ali na minha presença, na entrada da tenda. Depois pegue o sangue do touro e com o dedo ponha sobre as pontas do altar e derrame o resto na base do altar. Em seguida, queime no altar como oferta para mim as seguintes partes do animal: toda a gordura que cobre os miúdos, a melhor parte do fígado, os 2 rins e a gordura que os cobre. Mas queime fora do acampamento a carne do animal, o couro e as tripas. Meu Deus, por que deveria ser queimada? A carne deveria ser queimada fora do acampamento. Nem ali no pátio, não. Deveria ser queimado fora, sim, porque apontava para Cristo. Cristo, ele morreu fora de Jerusalém. Cristo Jesus morreu no Gólgota, Monte Caveira. Que a carne deveria ser... A casa de Deus não deve ter nada de carne, nada de obra humana, de pecado. A edificação da igreja, todos devem estar cobertos de Cristo. É por isso que a carne deveria ser queimada fora do acampamento. Fora ali de... aonde ficava o pátio do templo, né? Onde ficaria, então deveria ser queimada essa carne desse sacrifício. Você vai perceber que tem outros sacrifícios, outras ofertas, melhor dizendo, que elas serão dentro, mas a oferta de redenção era feita fora do acampamento. A carne deveria ser queimada fora do acampamento. Mas queime fora do acampamento a carne do animal, o couro e as tripas. Esta é a oferta para tirar os pecados dos sacerdotes. Ok? Essa é a oferta pelos pecados. Depois pegue um dos carneiros e Arão e os seus filhos porão as mãos na cabeça dele. Mate o carneiro, pegue o sangue e com ele borrife os 4 lados do altar. Corte o carneiro em pedaços, lave os miúdos e as pernas traseiras e põe em cima da cabeça e dos outros pedaços. Queime o carneiro inteiro em cima do altar como uma oferta de alimento. O cheiro dessa oferta me agrada. Ok? Então aqui a oferta agora que deveria ser feita em cima do altar era uma oferta do incenso agradável, ok? Então a gordura deveria ser queimada e isso era uma oferta agradável ao Senhor. Então a morte de Cristo na cruz se tornou um aroma agradável
diante de Deus. Depois pegue outro carneiro, e Arão e os seus filhos porão as mãos na cabeça dele. Mate esse carneiro e põe uma parte do sangue dele na ponta da orelha direita de Arão e na ponta da orelha direita dos seus filhos. Também ponha o sangue sobre o dedo polegar na mão direita deles e sobre o dedão do pé direito, e com o resto do sangue borrife os 4 lados do altar. Pegue um pouco do sangue que está no altar e o azeite de ungir, e com eles borrife Arão as suas roupas, e os seus filhos e as roupas deles. Então ele, os seus filhos e as suas roupas de todos eles estarão separados para mim. Esse carneiro é oferecido para a ordenação dos sacerdotes. Retire a gordura desse carneiro, o rabo, a gordura que cobre os miúdos, a parte melhor do fígado, os 2 rins com a gordura que cobre e a coxa, que os cobre, e a coxa direita. Da cesta dos pães sem fermento que foram oferecidos a mim, pegue um pão de cada tipo, um pão feito com azeite, um pão feito sem azeite e um pão achatado. Ponha esses pães nas mãos de Arão e dos filhos dele, e faça com que eles os separem para mim como oferta especial. Aqui é a oferta de manjar, né? O cheiro dessa oferta me agrada. Pegue o peito do carneiro e o separe para mim como oferta especial. Essa parte do animal ficará para você. Na cerimônia da ordenação de um sumo sacerdote, o peito e a coxa do carneiro deverão ser separados para mim como oferta especial e deverão ser dados para os sacerdotes. As ofertas de paz dos israelitas serão feitas a mim para sempre. O peito e a coxa do animal pertencem aos sacerdotes. Essa é a oferta do povo para mim, diz o Senhor. Então aqui Deus está estabelecendo um ritual, um procedimento, várias ofertas. Então tinha a oferta para o povo ter remissão de pecados, tinha a oferta para os sacerdotes serem consagrados, tinha a oferta pacífica, tinha a oferta de manjares, ok? Então tinham vários procedimentos, cada oferta era para cada tipo de pedidos e de necessidades do povo. Então tinha uma oferta que é a oferta para perdão de pecados, mas tinha oferta que era oferta para ter relacionamento com Deus, certo? Então tudo aponta para o caráter santo de Deus. Você percebe como era complicado chegar na presença de Deus. Não era exclusivo para algumas pessoas, não era para todo mundo. Isso mostrava a santidade de Deus. Hoje, por causa de Cristo, nós podemos chegar confiadamente diante do trono da graça. Lindo, né? Hoje nós podemos, então, chegar diante de Deus. Nós podemos orar a qualquer momento, qualquer instante. Não era assim. Se você quisesse resolver alguma coisa na sua vida, você precisava fazer uma oferta, levar lá um tipo de oferta, um carneiro, um cordeiro, ou 2 rolinhas, ou pombinho. Todo um procedimento para ser aceito, né? Hoje você já foi aceito por causa de Cristo. Você pode orar aí para ter paz na sua casa, tranquilamente, rapidamente, por conta de Cristo, você pode chegar diante do trono de Deus. Amém? 29. Depois da morte do sacerdote Arão, e as suas roupas passarão para os seus filhos, e eles as usarão quando forem ordenados. O filho de Arão que ficar no lugar dele como sacerdote, que entrar na tenda da minha presença para servir no lugar santo, deverá usar essas roupas 7 dias. A carne do carneiro usada na ordenação de Arão e dos seus filhos deverá ser cozida num lugar sagrado. Na entrada da tenda da minha presença, eles deverão comer essa carne com o pão que ficar na cesta. Quando eles forem ordenados, comerão o que foi oferecido como sacrifício para tirar os seus pecados. Somente os sacerdotes poderão comer esse alimento, pois ele é sagrado. Por isso, a carne ou o pão que não forem comidos naquele mesmo dia deverão ser queimados. Não deverão ser comidos, pois são sagrados. Conforme eu mandei, faça durante 7 dias as cerimônias para ordenar Arão e seus filhos. Cada dia ofereça um touro novo como sacrifício para conseguir perdão dos pecados de todos. Com um sacrifício para tirar pecados, você purificará o altar e depois o ungirá a fim de torná-lo santo. Faça isso todos os dias, durante 7 dias. Então o altar ficará completamente santo, e qualquer pessoa ou coisa que tocar nele sofrerá por causa do poder da sua santidade. Todos os dias e para sempre, sacrifique 2 carneirinhos de 1 ano. Todos os dias. Está percebendo isso? Sacrifique um deles de manhã e outro à tarde. Junto com o primeiro carneirinho, ofereça 1 quilo de farinha de trigo misturado com 1 litro de azeite. Está percebendo que para perdão dos pecados, todos os dias deveria ser morto o animal, para que se renovasse o perdão. Mas o autor aos Hebreus disse que Cristo
foi o sacrifício perfeito, e então ele morreu de uma vez por todas, de uma vez para sempre, dando, através desse sacrifício, liberando o perdão dos pecados para sempre. Percebe que lá no Velho Testamento era todo dia um animal deveria ser morto, para que se renovasse o perdão pela manhã e ao final da tarde. Mas em Cristo se cumpriu a promessa do perdão perfeito, do sacrifício perfeito. Esses sacrifícios aqui no Velho Testamento não eram perfeitos, porque não era para sempre. Mas o sacrifício de Cristo foi um sacrifício perfeito. E como oferta, derrame 1 litro de vinho. À tarde ofereça outro carneirinho, e junto com ele a mesma quantidade de farinha, azeite e vinho. Meu Deus. A farinha para o pão, né? Falando pão que é Cristo, né? Azeite é unção e vinho é o sacrifício e a alegria. É unção, alegria e Cristo. Amém? Farinha, azeite e vinho. Como de manhã. Essa é uma oferta de alimento trazida para mim, o Senhor, e o seu cheiro me agrada. E essa oferta a ser queimada deve ser oferecida para sempre na minha presença, na entrada da tenda da minha presença. Ali eu me encontrarei com o meu povo e falarei com você. Ali me encontrarei com o povo de Israel, eu e a minha glória, e a minha glória fará com que esse lugar fique santo. Eu farei com que a tenda e o altar fiquem santos e separarei Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. Morarei no meio do povo de Israel e serei o Deus deles. Eles ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus que tirou do Egito para morar entre eles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. O Senhor disse a Moisés: faça também um altar de madeira de acácia para queimar incenso em cima dele. Esse altar será quadrado, medindo 45 centímetros de comprimento por 45 de largura, e terá 90 centímetros de altura. Nos 4 cantos haverá pontas, que formarão uma só peça com o altar. A tampa, os 4 lados e as pontas deverão ser revestidas de ouro puro. E põe um remate de ouro em volta do altar. Ponha também 2 argolas de ouro debaixo do remate, uma de cada lado. Por dentro dessas argolas passarão os cabos com que se carregará o altar. Esses cabos deverão ser feitos de madeira de acácia revestidos de ouro. Ponha o altar em frente da cortina que ficará diante da arca da aliança. Ali eu me encontrarei com você. Aqui perceba o altar de queimar incenso. A tampa dos 4 lados deverão ser revestidos de ouro puro. Ponha também 2 argolas de ouro debaixo do remate, uma de cada lado. Por dentro dessas argolas passarão os cabos com que se carregará o altar. Ponha o altar em frente da cortina que ficará diante da arca da aliança. Então, só quero retomar aqui para você, que agora nós estamos falando do altar do incenso, ok? O altar do incenso aqui, vou trazer novamente para você, colocar aqui, melhor, aqui. O altar do incenso, aqui. Tá aqui. Ok? Tá aqui o altar do incenso. Perdão, aqui. De manhã, quando Arão foi cuidar das lamparinas, ele deverá queimar incenso cheiroso. Ao anoitecer, quando for acender as lamparinas, ele deverá fazer a mesma coisa. Essa oferta de incenso continuará para sempre, de geração em geração. Nesse altar não ofereça um incenso comum, nem animais, nem cereais, e não derrame ofertas de vinho sobre ele. Uma vez por ano, Arão fará a cerimônia de purificação do altar, pondo nas suas 4 pontas o sangue do animal sacrificado para tirar os pecados do povo. Isso deverá ser feito para sempre, uma vez por ano. Esse altar deverá ser completamente santo, separado para mim, o Senhor. O Senhor Deus disse a Moisés: quando você fizer a contagem do povo, cada israelita me pagará uma certa quantia pela sua vida, para que não lhe aconteça nenhum desastre enquanto a contagem estiver sendo feita. Cada pessoa que for contada deverá pagar a quantia de prata exigida, pesada de acordo com a tabela oficial. Esse pagamento é para mim, o Senhor. Quem for contado, isto é, cada homem de 20 anos para cima, pagará essa quantia. Quando pagarem pela sua vida, o rico não precisará pagar mais do que a quantia exigida, nem o pobre pagará menos. Você receberá do povo de Israel esta prata e usará para o serviço da tenda na minha presença. Este imposto será o pagamento pela vida dos israelitas, e eu lembrarei de protegê-los. O Senhor
Deus disse a Moisés: faça uma pia de bronze, com a base também de bronze. Coloque a pia entre a tenda e o altar e ponha água dentro dela. Deixa eu ver se eu encontro aqui a bacia de bronze para você. Aqui. Aqui é a pia de bronze. Aqui é o altar de holocausto. Aqui uma pia de bronze, ok? O Senhor disse a Moisés: faça uma pia de bronze com a base também de bronze. Coloque a pia entre a tenda e o altar. Ó, a tenda, que está aqui atrás, no caso, né? E o altar de holocausto aqui. Coloque a pia entre a tenda e o altar e ponha a água dentro dela. Arão e seus filhos usarão essa água para lavar as mãos e os pés antes de entrarem na tenda, ou antes de chegarem perto do altar para apresentar a oferta de alimento. Assim eles não serão mortos. Eles deverão lavar as mãos e os pés para que não morram. Essa é uma lei que deverá ser obedecida para sempre por eles e pelos seus descendentes. Ok? O Senhor Deus disse a Moisés: escolha as especiarias mais cheirosas para fazer o azeite sagrado de ungir, seguindo a arte dos perfumistas. Em 3,5 litros de azeite, misture o seguinte: 6 quilos de mirra líquida, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana cheirosa e 6 quilos de cássia. Tudo pesado de acordo com a tabela oficial. Use esse azeite para ungir a tenda da minha presença, a arca da aliança, a tenda e todo o seu equipamento, o candelabro e seu equipamento, o altar de queimar incenso, o altar de queimar oferta junto com todo o seu equipamento e a pia com o seu suporte. Assim você consagrará todas essas coisas e elas ficarão completamente santas. E qualquer pessoa ou coisa que tocar nela sofrerá por causa do poder da sua santidade. Você ungirá também Arão e os filhos dele e os separará para me servirem como sacerdotes. Diga ao povo de Israel o seguinte: esse azeite de ungir deverá ser usado para sempre no meu serviço religioso. Não deverá ser usado no corpo de quem não for sacerdote. E vocês não deverão usar a fórmula desse azeite para qualquer outra mistura igual a essa. Esse azeite é sagrado a mim, ele deverá ser tratado. Qualquer pessoa que preparar um azeite igual a esse ou usá-lo em quem não for sacerdote deverá ser expulsa do meio do meu povo. O Senhor Deus disse a Moisés: faça o incenso sagrado conforme a arte dos perfumistas. Misture em partes desiguais as seguintes especiarias cheirosas: benjoim, ônica, resina medicinal e incenso puro. E ponha sal a fim de conservá-lo puro e santo. Moa uma parte desse incenso até que vire um pó bem fino. Depois, leve-o para dentro da tenda da minha presença, onde eu encontrarei com você, e coloque-o diante da arca da aliança. Considerem esse incenso como uma coisa muito sagrada. Quando fizerem incenso para vocês mesmos, não usem a fórmula de incenso sagrado. Esse incenso é uma coisa sagrada dedicada a mim. Se alguém fizer incenso igual a esse, para usá-lo como perfume, deverá ser expulso do meio do meu povo. O Senhor Deus disse a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do meu espírito. Meu Deus, olha só, que lindo, né? Enchi meu espírito. Eu lhe dei a inteligência, a competência e a habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico. Você percebe? Às vezes, aqui agora é o artesão, para desenhar, habilidade com todo o trabalho, para todo trabalho artístico. Aí você pensa assim: é a competência, né? O fulano lá é muito competente. Não é, é a unção do Espírito. Tudo que foi feito aqui, tudo que fora feito aqui, era debaixo da unção. Tudo que fazemos na edificação da casa de Deus não é porque alguém tem uma performance grande, até que tenha performance, mas essa performance é a unção do Espírito. A pessoa, nossa pessoa, meu Deus, que habilidade, é algo que vem do Espírito. Devemos sempre reconhecer que tudo que temos é resultado, né? A competência, a habilidade, a sabedoria, nada é nosso, tudo vem de Cristo. Eu escolhi Bezalel, filho de Uri,
lhe dei inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, ou seja, agora o detalhe, né? Alguém ia desenhar aqui e fazer produzir esses materiais para o templo. Então tinha que ter capacidade para fazer isso. E Deus estava dizendo: eu ungi Bezalel para fazer isso, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira, para fazer todo tipo de artesanato. Escolhi a Oliabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Dei também capacidade a todos os homens habilidosos para fazerem todas as seguintes coisas que eu mandei: a tenda da minha presença, a arca da aliança, a sua tampa, os objetos da tenda, a mesa com as vasilhas, o candelabro de ouro puro com todo o seu equipamento, o altar de queimar incenso, o altar de queimar as ofertas junto com o seu equipamento, a pia com o seu suporte, as roupas de tecido fino, as roupas sagradas dos sacerdotes de Arão, e os seus filhos usarão quando servirem como sacerdotes, o azeite de ungir e o incenso cheiroso para o lugar santo. Todas essas coisas deverão ser feitas exatamente como eu ordenei. Meu Deus do céu, isso aqui aponta, irmãos, tudo que você faz, você precisa reconhecer na casa de Deus, na obra de Deus. Eu sei, né, que algumas pessoas às vezes acham que é natural. Até cuidar, ornamentar, nada é. Tá vendo? Ah, não, é só o sacerdote lá que oferece o sacrifício. Aquilo lá é espiritual. Não, mas entalhar uma madeira aqui, cuidar de algo que era o entorno, né? Para o povo chegar e para o povo apresentar suas ofertas, parecia que isso aqui é natural. Não, não é. Também tinha que ser ungido, cheio do Espírito. Interessante, né? Que até para cuidar de um hall de entrada, de uma cafeteria, limpar um banheiro, servir num grill, às vezes é coisa natural. Não é, tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque senão não discerne coisas espirituais. A pessoa não percebe que é espiritual, né? Tudo a gente deve estar atento e sempre lembrando os irmãos para que não percebam isso. Tem algumas pessoas que acham que isso é menos espiritual. Não, não é. Para nós, tudo é espiritual para aquele que é espiritual. Entendemos até que servir num grill é muito espiritual. A doação, a entrega, uma atividade, uma ação que nós fazemos, é um encontro que estamos fazendo. A pessoa está lá na cozinha do encontro. Meu Deus, é muito espiritual. Mas muito espiritual. Então, tudo é espiritual. Então, não ache que você, por fazer coisas objetivas, isso não precisa de oração. Isso não precisa ser carregado de temor. Está fazendo um bolo para o GC, está achando que é natural. Não é. Não é. Porque você está servindo a igreja, está servindo a casa de Deus, está edificando, está ali preparando algo para que uma pessoa se sinta confortável na sua casa. Bem-aventurado é você. Você foi ungido para isso. Use seus dons, sua capacidade, tudo para a edificação da casa de Deus. Eu sei que aparentemente não parece que uma pessoa está sendo edificada com isso, mas está. Agora, a nossa maior vocação é carregarmos a palavra que transforma, né? Mas no processo de edificação, as coisas ordinárias, elas precisam ser feitas, né? O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse ao povo de Israel o seguinte: guardem um sábado, o meu dia de descanso, pois é um sinal de união entre mim e vocês para sempre, fim de mostrar que eu, o Senhor, os separei para serem o meu próprio povo. Portanto, guardem o dia do descanso, porque ele é sagrado para vocês. Quem não guardar, mas trabalhar nesse dia, deverá ser morto. Vocês têm 6 dias para trabalhar, porém o 7º dia é dia solene de descanso, separado para mim. Quem fizer qualquer serviço nesse dia deverá ser morto. O povo de Israel deverá guardar esse dia como sinal da aliança. É um sinal de união para sempre entre mim e o povo de Israel, porque eu, o Senhor, fiz os céus e a terra, e em 6 dias, e no 7º dia parei de trabalhar e descansei. Quando Deus acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou a ele as 2 placas de pedra onde o próprio Deus havia escrito os mandamentos. Ok? Aleluia. Então aqui, Deus chamou Moisés, deu a lei e todo o procedimento da construção do tabernáculo. Você percebeu isso? Deu todo o procedimento da construção do tabernáculo. Ok? Então ele diz: olha, essa é a maneira, essa é a lei. Quero que vocês falem isso para o povo. E quero que vocês montem esse lugar para mim. Deverá ser construído dessa forma. O procedimento feito deverá ser este. E essa é a forma que nós vamos relacionar a partir de agora.
Isso tudo aponta profeticamente, simbolicamente aponta para a igreja, ok? A santidade de Cristo, a redenção de Cristo, o perdão dos pecados, as ofertas agradáveis ao Senhor, comunhão com o povo. Isso tudo hoje, ele se resume na vida da igreja. Amém? Deus queria tabernacular conosco. Hoje a igreja é a casa que Deus está edificando na terra. Mas essa casa não é de pedra, não é de cimento nem de tijolo, é de gente. Nós somos a igreja que está sendo edificada, nós somos a casa de Deus aqui na terra. Amém? Amém? Eu vou até aqui, 1h30 já. Amanhã a gente retoma, então ficaram 2 capítulos novamente. Amanhã, como é domingo, a gente consegue alinhar esses 2 capítulos aqui. E aí nós ficarmos em dia no nosso devocional. Amém? Jesus, obrigado pelo teu favor, obrigado pela revelação. Pedimos a Deus que cada sentença aqui de revelação, ela ecoe dentro do nosso coração e nos transforme. Nos lembrando que nós somos a tua casa. Não tem nada melhor, não tem nada mais prazeroso, ó Deus, e que nós devemos dar atenção do que a edificação da tua casa. E a edificação da tua casa, ela se dá por meio da tua unção, a tua graça, o teu favor. É isso que nos edifica. Somente através do teu poder, o poder do teu Espírito, a ação do teu Espírito, que faz nós edificarmos a nossa vida, a nossa casa, os nossos filhos, a igreja do Senhor. Nos dê essa revelação, que carreguemos com temor diante do Senhor. Somos agraciados por carregarmos essa revelação, somos agraciados por sermos a tua casa, o teu lugar favorito de estar. Amém e amém. Amém? Uma boa tarde para você, um bom sábado.